Olá, boa tarde, boa quarta-feira, no ar Boletim Primavera. O município de Siderópolis já conseguiu atingir quase 80% da meta de vacinação contra a influenza. Com dados computados pela Gerência Regional de Saúde, até o último sábado, dia D da campanha nacional de vacinação, a cidade tinha imunizado 2.497 pessoas, o que corresponde a 79,26% da meta apontada. Ainda conforme relatado pela Gerência Regional de Saúde, nas avaliações municipais, em Siderópolis, crianças e gestantes estão abaixo da média de procura pela imunização, com 65,3% e 61,3% respectivamente. Enquanto isso, os idosos com 60 anos ou mais já atingiram quase 90% da meta, com mais de 1.300 pessoas vacinadas. Passados 12 meses que assumiu o governo, o presidente Michel Temer comemora uma leve melhora na economia do país. Confira através da reportagem da jornalista Renata Rocha. O chamado Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, registrou crescimento de 1,12% de janeiro a março na comparação com o trimestre anterior. Esse índice foi criado pelo Banco Central para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto. Os números oficiais do PIB do primeiro trimestre deste ano só serão divulgados pelo IBGE no início de junho. Mas, se forem confirmados, o Brasil terá interrompido uma sequência de 8 trimestres consecutivos de queda no nível de atividade. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2015, o PIB teve uma retração de 3,8% e no ano passado a economia registrou um encolhimento de 3,6%. Para 2017, a previsão dos bancos é uma alta de cerca de 0,5% no PIB. Para este economista, os dados do IBC-BR ainda não mostram uma recuperação consistente da economia. Por isso, segundo ele, é cedo falar em fim da recessão. Se nós considerássemos que as vendas no varejo, elas puxam vários setores da cadeia produtiva dentro da indústria, que é o setor dinâmico, principalmente a indústria de transformação. Se isso daí acontecer, realmente, isso pode criar um ciclo que é positivo, tá certo? Que é, de certa forma, isso vai gerar não um ciclo vicioso, e sim um ciclo virtuoso da economia, que é isso que está se esperando. Então, para se dar o ciclo virtuoso, é preciso primeiro o consumo despertar na indústria. E a gente tem que ver também o nível de endividamento das famílias e das empresas, né? Continua elevado. Então, isso também dificulta. Então, o chamado, pode ser que um voo de galinha, que a gente chama, né, vulgarmente, ou seja, não tem sustentação. Dá um voo e depois para descansar. Esses dados confirmam que a economia está longe de voltar a crescer. O comércio varejista, por exemplo, registrou em março a maior queda para o mês em 14 anos e no primeiro trimestre apresentou um recuo de 3%. A produção industrial também caiu 1,8% em março na comparação com fevereiro. Foi o mês mais fraco desde o início da série histórica em 2002, embora tenha subido 0,6% no primeiro trimestre. A boa notícia é que o mercado reduziu a estimativa para a inflação no país. Analistas das instituições financeiras preveem que o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fique em 3,93% em 2017 e não mais em 4,01%, como estava previsto. Para 2018, a previsão do mercado para a inflação recuou de 4,93% para 4,36%. Com isso, está mantida a expectativa que o indicador ficará abaixo da meta central, que é de 4,5%, tanto para este ano quanto para o próximo. A meta central não é atingida no Brasil desde 2009. O economista lembra que a redução da inflação vai ajudar a manter a taxa de juros Selic em queda e deve ser comemorada, mas que neste momento é importante observar como irá se comportar uma outra variável, o consumo. Importantíssimo ter um controle da inflação. Só que a nossa inflação ela está se transformando numa queda muito rápida, por conta justamente de falta de consumo. Então isso é ruim. A inflação ela é um resultado de pressões de demanda sobre a oferta. A partir do momento que você não tem pressões de demanda sobre a oferta,
pelo contrário, você tem uma falta de pressão de demanda, os preços tendem a despencar. Uma velocidade muito grande. E isso é ruim, porque como eu sou empresário, vou querer produzir algo que o preço está caindo. Uma das tentativas do governo para fazer o brasileiro voltar a consumir e reaquecer a economia foi a autorização do saque das contas inativas do FGTS. Ao todo, serão liberados quase 40 bilhões de reais. E hoje, durante uma entrevista a rádios regionais, o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal estuda promover uma correção na tabela do imposto de renda para ampliar a faixa de isenção do tributo. O limite de renda mensal da atual faixa de isenção é de R$ 1.903,98. A última correção da tabela de imposto foi realizada em 2015 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Houve apenas uma primeira conversa para verificar se seria possível ampliar a faixa limite para o imposto de renda. Se for possível, é claro, se você aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, você está permitindo que muita gente possa, portanto, economizar no pagamento do tributo para investir, para aplicar no varejo, onde seja, né? O presidente não deu detalhes de quanto seria ampliada a faixa de isenção, mas negou a possibilidade de dobrar a faixa. Houve uma fala sobre a possibilidade de aumentar a faixa de isenção. Uma fala é que aqui no Palácio as cadeiras e as mesas têm ouvidos, né? Então, houve uma fala da possibilidade, eu vi hoje publicado, né? Temer disse que pode aumentar a isenção, né, para dobrar a isenção. Não há isso concretamente. Eu apreciaria muitíssimo se você me disser, seria bom. Com a baixa arrecadação do governo, o economista acha improvável que a medida seja implementada a curto prazo. Se o governo puder tomar essa medida, seria salutar, obviamente, principalmente para os de baixa renda, que são aqueles que mais sofrem na crise. Porque perderam emprego, porque tem queda de salário, estão no subemprego. Então, isso aí seria interessante. Agora, só que o governo, quando ele for avaliar, ele vai ver que ele perde alguns bilhões de reais. Bilhões, hoje em dia, realmente vai fazer falta. A Previdência do Brasil garantiu que os dados dos segurados não foram acessados pelos hackers que provocaram um ciberataque mundial na última sexta-feira. Mesmo assim, o sistema previdenciário foi atingido e começou a ser reiniciado aos poucos. Algumas pessoas vão ter que remarcar consultas. O vírus atingiu mais de 200 mil pessoas de cerca de 150 países. Depois de invadir e bloquear os computadores, os piratas cibernéticos exigem dinheiro para permitir que a pessoa volte a usar o aparelho. O último balanço diz que eles já receberam US$ 1 bilhão com o resgate dos programas. Foi um sequestro de dados virtuais em massa. O vírus WannaCry foi lançado em computadores do mundo todo na última sexta-feira. O ataque começava com uma tela de avisos no computador informando que todos os arquivos foram criptografados, ou seja, informações codificadas. Para liberar os dados, os hackers cobravam valores dos usuários. Muitos computadores já estavam infectados há algum tempo e aí o ataque aconteceu? Ou o ataque aconteceu conforme as pessoas iam abrindo os e-mails? Não, isso já está há um bom tempo. Em março, a Microsoft liberou uma atualização do Windows de segurança. Então, se você aplicou essa segurança na sua máquina, você não correu risco. Se você não aplicou, são essas máquinas que estão em risco. O ataque atinge só usuários do Windows, o sistema operacional mais usado do mundo. Como que as pessoas se protegem de um vírus como esse ou em geral? Isso. Uma coisa é sempre estar com o sistema operacional atualizado. Então, tem o que a gente chama de patch de segurança, são blocos de programação de segurança, então você tem que sempre estar com o seu sistema operacional atualizado. Normalmente vem avisos e você que tem que iniciar a ação de atualizar a sua máquina. Então, esse é um ponto importante. Porque às vezes você acha, não, estou na internet e tal, a máquina está sendo atualizada automaticamente. Não. Nos últimos ataques, os hackers pediram os pagamentos por meio da moeda virtual Bitcoin. Um dinheiro que só circula na internet e ainda não pode ser rastreado. Hoje o Bitcoin está valendo $1.700, cerca de R$ 6.400. Como que as pessoas fazem para comprar um Bitcoin? Hoje o principal meio de comprar o Bitcoin é através das corretoras de Bitcoin. Você faz o cadastro na corretora e lá você vai obter uma carteira
de Bitcoin, o qual você pode transferir ou comprar Bitcoin. Entendi. E esse dinheiro virtual, ele só pode ser usado na internet? Exatamente. O Bitcoin você utiliza ele principalmente na internet, através de compra ou venda de produtos, né? Ou em bares e restaurantes. No Brasil, o ataque atingiu vários órgãos do governo, inclusive a Previdência Social. No Rio de Janeiro, as consultas foram reagendadas e o sistema só foi parcialmente retomado na manhã de hoje. Em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês também foi infectado. Em nota, informaram que não houve interrupção dos serviços. Computadores do governo do estado, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça também foram alvos do ataque. A Corte Paulista determinou que todas as máquinas do estado de São Paulo fossem desligadas para evitar a propagação do vírus. Também suspendeu prazos processuais, mas garantiu que o expediente está normal, inclusive para advogados que precisarem de informações. Investigadores do mundo todo tentam rastrear os responsáveis pela invasão cibernética. Empresas de segurança esperam novos ataques em breve. Uma guerra contra a tecnologia, onde ganha quem tem a informação. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco, às 7 da noite, no Informe Região. Até lá!